Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um mistério que atravessa os tempos, a história dos Nefilins. Quem eram esses caras gigantes que, segundo dizem, habitaram a Terra há muito tempo atrás? Seriam eles realmente filhos de anjos caídos, como contam alguns textos antigos? Ou será que estamos falando apenas de lendas e mitos? A palavra Nefilins vem lá do hebraico e significa aqueles que caíram. Eles aparecem em algumas partes da Bíblia, como no livro de Gênesis e no livro de Números. De acordo com esses textos, os Nefilins eram gigantes, filhos de Deus com as mulheres da época. A Bíblia não explica direito quem eram esses tais filhos de Deus, o que acabou gerando muita especulação ao longo dos séculos. Uma das teorias mais famosas, e a que a gente vai destrinchar hoje, é a de que esses filhos de Deus eram, na verdade, anjos caídos. Anjos que se rebelaram contra Deus e resolveram dar uma voltinha aqui na Terra. Mas será que essa é a única explicação possível? Ou será que existem outras teorias, quem sabe até mais pé no chão, que expliquem de onde esses gigantes teriam surgido? Vamos juntos desvendar esse mistério. Para entender melhor, precisamos voltar no tempo e explorar as raízes dessas histórias. Os Nefilins são mencionados em várias culturas antigas, não apenas na Bíblia. Por exemplo, na mitologia suméria, há relatos de seres gigantes que também interagiam com humanos. Será que essas histórias têm uma origem comum? Alguns pesquisadores modernos tentam encontrar evidências físicas desses gigantes. Há quem acredite que fósseis de grandes humanos podem ser encontrados, mas até agora, as provas são escassas. Outra teoria sugere que os Nefilins poderiam ser uma metáfora para algo mais mundano, como uma tribo de pessoas muito altas ou poderosas que existiram na antiguidade. E não podemos esquecer das interpretações religiosas e espirituais. Para muitos, os Nefilins são uma prova da intervenção divina na história humana. As discussões sobre os Nefilins continuam até hoje, com teólogos e historiadores debatendo suas origens e significados. E enquanto a ciência busca respostas concretas, o mistério dos Nefilins continua a fascinar e intrigar. Então, pessoal, o que vocês acham? Será que os Nefilins eram realmente gigantes filhos de anjos caídos? Ou apenas uma lenda que atravessou os séculos? Deixem suas opiniões nos comentários e vamos continuar essa discussão fascinante. Até a próxima, pessoal! Vamos continuar explorando os mistérios do passado juntos. A teoria dos anjos caídos é uma das mais antigas e conhecidas quando o assunto é a origem dos Nefilins. Esses seres misteriosos e poderosos têm fascinado a humanidade por séculos, alimentando lendas e mitos que atravessam gerações. Essa crença tem raízes profundas em textos apócrifos, como o livro de Enoque, que contam com detalhes a história da queda desses anjos. Esses textos, muitas vezes esquecidos ou ignorados, oferecem uma visão intrigante e detalhada sobre os eventos que levaram à rebelião celestial. Segundo essa tradição, um grupo de anjos, liderados por um anjo chamado Samiasa ou Azazel, depende da versão da história, resolveu afrontar o próprio Deus. Esses anjos, insatisfeitos com suas posições e desejando mais poder e liberdade, tomaram uma decisão que mudaria para sempre o curso da história. Cheios de desejo e luxúria pelas mulheres da terra, esses anjos teriam descido aqui e se envolvido com elas. Atraídos pela beleza e pela humanidade das mulheres mortais, eles quebraram as leis divinas e se entregaram a paixões proibidas. Dessa mistura proibida, teriam nascido os Nefilins, seres diferentes de tudo, gigantes e poderosos, que espalharam o caos e a violência por onde passaram. Esses híbridos, com sua força descomunal e natureza indomável, tornaram-se uma ameaça para a ordem estabelecida e para a própria sobrevivência da humanidade. A Bíblia menciona que a maldade na Terra tinha aumentado muito e que a humanidade tinha se desviado do caminho do bem.
A presença dos nefilins intensificou a corrupção e a violência, levando a um período de grande sofrimento e desespero. Alguns estudiosos acreditam que essa passagem se refere à influência negativa dos nefilins sobre os humanos. Eles argumentam que a interação entre anjos caídos e humanos não só gerou seres poderosos, mas também corrompeu a moralidade e a espiritualidade da humanidade, deixando um legado de destruição e decadência que ecoa até os dias de hoje. A história da queda dos anjos e da união deles com as mulheres da terra é cheia de detalhes e simbolismos. Esses relatos, que atravessam gerações, são repletos de mistérios e interpretações variadas. A queda dos anjos é um tema que fascina tanto estudiosos quanto curiosos, pois envolve elementos de rebeldia, conhecimento proibido e consequências catastróficas. Em alguns textos apócrifos, como o livro de Enoque, é dito que esses anjos rebeldes ensinaram coisas proibidas aos humanos. Esses ensinamentos incluíam segredos que deveriam permanecer ocultos, conhecimentos que alteraram o curso da humanidade de maneiras profundas e irreversíveis. Entre esses conhecimentos estavam a arte da guerra, o uso de cosméticos e a fabricação de armas. A guerra, que antes era uma disputa de força bruta, tornou-se uma ciência complexa e devastadora. A fabricação de armas, por sua vez, trouxe um poder destrutivo sem precedentes, mudando para sempre a forma como os humanos resolviam seus conflitos. Esses conhecimentos teriam corrompido ainda mais a humanidade, afastando-a de Deus. A introdução de tais práticas não apenas trouxe avanços tecnológicos, mas também uma decadência moral que se espalhou como uma praga. A história da queda dos anjos é vista por muitos como uma metáfora para a fragilidade humana, a tentação e o pecado. Ela nos lembra de como o desejo por poder e conhecimento pode levar à ruína. A tradição oral de várias culturas ao redor do mundo também menciona a história de seres divinos que vieram para a Terra e se relacionaram com humanos, gerando semideuses e heróis. Essas histórias, embora variem em detalhes, compartilham um tema comum de interação entre o divino e o mortal. No Brasil, por exemplo, temos as lendas indígenas que falam sobre os encantados, seres mágicos que vivem em um mundo paralelo e que às vezes se apaixonam por gente como a gente. Essas lendas são ricas em simbolismo e refletem a profunda conexão entre o mundo espiritual e o mundo físico. Será que essas histórias, presentes em diferentes culturas, são apenas coincidências? Ou será que elas apontam para uma verdade universal, uma memória coletiva de eventos que transcendem o tempo e o espaço? Ou será que existe um fundo de verdade por trás de todas elas? Talvez essas narrativas sejam mais do que simples mitos. Talvez sejam ecos de uma realidade antiga, uma realidade onde o divino e o humano se encontravam de maneiras que hoje só podemos imaginar. A busca por respostas continua, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da verdade escondida nas entrelinhas dessas histórias ancestrais. Gigantes na Terra. Vestígios e evidências ou engano. Ao longo dos anos, muita gente jurou de pé junto ter encontrado provas da existência dos nefilins, como ossos gigantes e pegadas que fariam o pé de qualquer um parecer minúsculo. No entanto, a maioria dessas provas não passou no teste da ciência. Muitas vezes, ossos de animais pré-históricos, como mamutes e preguiças gigantes, foram confundidos com ossos de humanos gigantes. Além disso, a gente sabe que a câmera às vezes engana. Em algumas fotos famosas, o ângulo e a distância da câmera dão a impressão de que os objetos são muito maiores do que realmente são. É importante lembrar que a Terra já passou por várias fases, com diferentes tipos de animais e plantas. O que hoje parece coisa de outro mundo pode ter sido comum no passado. A genética e a busca por respostas, desvendando o DNA ancestral. E aí, com a genética cada vez mais avançada,
Será que seria possível encontrar algum traço do DNA dos nefilins nos humanos modernos? A resposta, segundo a ciência, é não. O DNA humano é como um quebra-cabeça supercomplexo, e até agora não apareceu nenhuma pista genética que mostre que a nossa espécie se misturou com seres angelicais ou qualquer outra criatura da mitologia. A genética tem nos ajudado a entender melhor a história da evolução humana. Através do estudo do DNA, sabemos que o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu na África há cerca de 300 mil anos. De lá, nossos ancestrais se espalharam pelo mundo, cruzando com outras espécies humanas, como o homem de Neandertal e o homem de Denisova. Mas, até onde sabemos, nenhum gene sobrenatural ou mitológico foi passado para a gente.